Diego, boa noite. Em primeiro lugar, seja bem-vindo, né? Primeira vez que a gente conversa assim numa entrevista coletiva, mas a gente já tem que te dar as boas-vindas perguntando como é que o departamento de futebol do Grêmio analisa esse momento de 5 jogos sem vitória, lanterna no Campeonato Brasileiro, de que forma trabalhar, de que forma agir o departamento de futebol do Grêmio nesse momento para sair dessa situação em que o Grêmio se encontra. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos os nossos torcedores. Bom, não existe outro jeito de trabalhar, senão manter o equilíbrio, manter o foco e realmente o esforço na mais alta intensidade para que a gente possa atingir os resultados que a gente tanto precisa. Quando a gente fala de trabalho, aqui é importante dizer e frisar que o trabalho interno ele vem sendo muito bem feito. O nosso torcedor, muitas vezes, e até a imprensa, por não ter possibilidade nesse momento de acompanhar o dia a dia, pode se questionar o porquê dos resultados não estarem acontecendo agora. E o futebol, muitas vezes, ele nos traz isso, mas eu posso te garantir que o trabalho está sendo muito bem feito. Nós temos um grupo de atletas muito comprometidos e de muita qualidade, e temos uma comissão técnica muito qualificada e muito comprometida com o clube. E o clube estando organizado como está, é questão de tempo para que os resultados comecem a aparecer. Isso eu posso te garantir. Boa noite, Diego. Quais são os pontos do trabalho do Thiago Nunes que você destaca como pontos fortes que lhe fazem ter tanta convicção de que o Grêmio vai sair dessa situação na tabela? Bom, o Thiago já mostrou a capacidade, a qualidade que ele tem, a comissão técnica inteira, tanto dele, ele como treinador, como comandante dessa comissão técnica, como também a comissão técnica fixa do clube. Eu tenho certeza de que tem muita qualidade, acompanho há muitos anos o trabalho de comissão técnica e sei do que eu estou falando, do nível de trabalho que a gente tem interno. Tenho certeza dessa boa relação que existe e do comando e do respeito que os atletas têm com o comando do Thiago. E tem uma coisa que é muito importante. Por mais que você faça um trabalho qualificado, se os seus atletas não comprarem a ideia, as coisas não andam. E nós estamos todos na mesma página, todos os atletas realmente estão comprando a ideia do treinador, estão buscando fazer as coisas nos treinamentos e dentro de campo. Os resultados nesse momento, eles não aconteceram. Tudo que a gente fala aqui vai parecer desculpa, eu não estou aqui para ficar dando desculpa. Primeira coisa que a gente tem que falar para o torcedor é que o Grêmio não está no lugar da tabela onde ele deveria estar, então as coisas não estão bem em termos de resultado. Agora, todo o resto e todo o trabalho nos traz uma confiança e um equilíbrio para analisar a situação e saber que daqui a pouco os resultados vão começar a acontecer, a confiança vai ficar em alta e nós vamos começar a subir aos poucos na tabela. Serri, prazer falar com você pela primeira vez. Você fala que daqui a pouco os resultados eles vão começar a aparecer, mas o Campeonato Brasileiro está passando e a pergunta que eu faço é: quando é daqui a pouco? Qual é o prazo? Qual é o limite que a direção gremista impõe para que os resultados comecem de fato a aparecer e o clube saia dessa situação incômoda que é a parte de baixo da tabela de classificação? Você pode especificar um prazo para essa recuperação? Matheus, boa noite. A gente, na verdade, já teria que ter tido o resultado nas primeiras rodadas. Isso é óbvio, a gente sabe disso. E dentro do futebol, todos nós estamos acostumados a trabalhar com pressão. E o jeito que a gente consegue manter a qualidade do trabalho e o foco e o equilíbrio num ambiente pressionado é o que muitas vezes difere um profissional do outro. E eu tenho certeza que nós aqui dentro, com a experiência que a gente tem, e sempre um grupo já muito vivido, muito calejado, de muitas conquistas, e também, claro, passando por momentos de dificuldade, porque você pode ter certeza, no futebol não tem ninguém que passe ileso a carreira inteira sem ter um momento de dificuldade.
saber lidar com esses momentos é uma coisa muito difícil. Então eu não posso vir aqui para você e falar, não, nosso limite é o jogo que vem, a gente tem que ganhar o próximo jogo. A gente sempre tem que ganhar o próximo jogo. Estamos em débito, isso é bom que fique muito claro, e aqui não tem desculpa nenhuma. Já tínhamos que ter vencido no campeonato pela qualidade do trabalho, pela organização do clube, pela qualidade do elenco, pelo comprometimento que todos têm aqui. E é isso que a gente enxerga, que com o trabalho as coisas vão acontecer. Um jogo não acontece, outro jogo não acontece, mas elas vão acontecer. E a gente tem que continuar firme, corrigindo, claro, os pontos que têm que ser corrigidos. E aqui existe uma construção de um trabalho que é um trabalho novo, é um trabalho com uma nova comissão técnica que está há 2 meses no clube, e nós temos que gerar uma estabilidade para elenco e comissão nesse momento para que a gente possa atingir os resultados que a gente precisa. Tudo bem, Serri? Boa noite. Pois é, e até agora são 2 pontos em 15 disputados e o último lugar na tabela. O torcedor está pressionando bastante o trabalho do técnico Thiago Nunes. A permanência dele passa por um resultado positivo em Caxias, quarta-feira, contra o Juventude? Não, eu não vou nem... Desculpa, Bruno, boa noite, tudo bem? Eu não vou nem abordar esse tema, porque é um tema que não passa hoje pelas discussões que a gente tem. O que a gente tem discutido hoje é realmente em relação à evolução que a gente vem tendo e precisa continuar tendo no trabalho, sobre esse, vamos dizer, esse recomeço depois daquele episódio de vários atletas com coronavírus, que eu não quero mais também falar, porque senão vira uma desculpa eterna, né? E daqui a pouco o nosso torcedor está falando, poxa, mas já faz tempo que isso aconteceu, é verdade. Mas a partir dali, quando nossos atletas voltaram, o Thiago tem esse grupo inteiro à disposição para trabalhar, e a gente vai vendo uma evolução, uma melhora, e fatalmente esses pontos, essas vitórias que já poderiam ter acontecido, especialmente nesses últimos 2 jogos, eles vão acontecer. E a gente consegue tirar um pouco da pressão do grupo, a confiança retoma, e os resultados vão vir acontecendo com mais naturalidade depois. Diego, no início da temporada, o Grêmio teve um discurso muito forte em buscar o título do Campeonato Brasileiro e colocando ele como prioridade até na frente das Copas, como a Sul-Americana e também a Copa do Brasil. Devido a esses resultados ruins que o Grêmio vem tendo no Brasileiro, já muitos pontos já de distância dos líderes, o Grêmio daqui a pouco pode, a partir do mês que vem, quando tem as disputas de oitavas de final, digamos, mudar o seu foco, deixar as Copas como prioridade? Wesley, boa noite. Isso nem passa na nossa cabeça hoje, eu te garanto. Nós temos o início de competição, começamos mal a competição, a pontuação não é boa hoje, mas cada partida que você ganha são 3 pontos que você sobe na tabela, e se você analisar, com 2, 3 vitórias, você já está lá no meio da tabela, encostado num grupo mais à frente, e começa de novo a entrar no outro campeonato. Então, está muito cedo ainda para a gente ter esse tipo de avaliação. Acho que o Grêmio tem que entrar em todos os campeonatos pensando em vencer os campeonatos, nas conquistas que pode ter. A gente tem grupo e tem estrutura e comissão técnica para isso. Então nós vamos continuar trabalhando. Oi, Diego. Satisfação falar contigo pela primeira vez aí. Vou aproveitar e vou fazer algumas consultas aí que te cabem diretamente. Como é que está a conversa do Red Bull Bragantino pelo Gui Azevedo? A consulta do Braga pelo Rodrigues, em que pé está? E qual é a outra situação? O Léo Chu recebeu alguma proposta para deixar o Grêmio? Obrigado. Oi, Jeremias. Boa noite, tudo bem? Olha, esse é um ponto que realmente eu não trato publicamente, questões internas de negociações que a gente tem. Eu procuro falar quando você tem fatos, situações concluídas e concretas, porque muitas vezes atrapalha o andamento de qualquer natureza. Eu não estou nem dizendo que tem ou que não tem negociação, nesses casos que você citou. O que eu estou dizendo é que muitas vezes um clube procura um atleta e seu agente ou um outro clube para fazer uma proposta, enfim, ou você vai fazer uma venda, e qualquer tipo de coisa que a gente externe antes acaba atrapalhando essas negociações. Então, é uma coisa que eu mantenho, uma linha que eu mantenho sempre no meu trabalho, na minha comunicação,
de não falar sobre essas especulações, e espero que você compreenda, né, para aqui querer me omitir, mas é uma linha de trabalho que eu tenho, e eu prefiro falar quando as coisas são realmente concretas. Boa noite, Diego. Diego, o Grêmio, como tu falou, é um clube totalmente estruturado, um clube que tem um elenco dos melhores do país, tem um trabalho muito bem feito, mas os resultados não estão aparecendo e vem se repetindo, e a coisa não está andando. A gente está vendo o Campeonato Brasileiro passando e as coisas não estão acontecendo. Qual é a avaliação que tu faz sobre esse momento e qual é que é o limite que o Grêmio tem para ter mudanças mais drásticas? Porque daqui a pouco já não busca mais esse campeonato. Oi, Eduardo, boa noite. Na verdade, eu não estou pensando hoje, a diretoria não está pensando em nada drástico. O que nós estamos pensando, na verdade, hoje, se eu pudesse te dar uma palavra, ela é muito trabalho e gerar uma certa estabilidade e equilíbrio, porque a gente sabe que tem qualidade no nosso trabalho interno e no grupo dos jogadores, para que a gente possa, aos pouquinhos, ir saindo dessa situação, que ela é muito incômoda. Todas as perguntas hoje elas vão ser, obviamente, voltadas para isso, porque é o lugar que o Grêmio não deveria estar. Infelizmente, o campeonato começou assim, a gente tem que encarar que o campeonato se iniciou assim, os 3 primeiros resultados foram, principalmente esses primeiros 3 negativos, com 3 derrotas, e a partir daí a gente precisa começar a construir uma nova história no campeonato. Se a cada jogo a gente ficar olhando para trás o que passou, olhando no retrovisor, ou querendo olhar rápido na tabela, a gente vai acabar gerando um clima que não vai ser benéfico para o que a gente precisa agora. Nós precisamos trabalhar muito, gerar estabilidade. Se o nosso grupo não fosse comprometido, e eu acho que, inclusive, na minha opinião, você pode ver isso hoje em campo, eu falar isso hoje aqui pode parecer estranho, e eu posso, lógico, receber críticas por isso, mas vi, por exemplo, nesses últimos 2 jogos, uma entrega enorme da equipe. Acho que nós somos, em grande parte desses jogos, superiores ao adversário. Hoje tivemos uma expulsão e eu vi uma coisa muito interessante também, que é uma entrega muito grande dentro de campo para superar a questão de estar com um atleta a menos. Criamos oportunidades mesmo assim. É bem verdade que também o adversário criou. O Campeonato Brasileiro hoje, você não pode ver só camisa, né, e achar que você vai ter dificuldade só contra times considerados os maiores do país. Muitos clubes estão organizados, todo mundo tem qualidade e todos os jogos vão ser difíceis. Agora, nós temos também muita qualidade aqui internamente e aos poucos o que a gente garante para o nosso torcedor é que os resultados vão aparecer, nós vamos sair dessa posição incômoda na tabela e vamos começar a brigar por coisas mais acima, onde a gente já deveria estar brigando agora. Diego, boa noite. Queria te perguntar acerca da utilização da gurizada, né, dos mais jovens no time do Grêmio. Quando o Thiago chegou aqui, ele disse que os mais novos iriam não jogar, não foi específico assim, mas ele disse que o Grêmio iria aproveitar bastante eles e que os reforços normalmente estão em casa. Eu queria que tu fizesse uma avaliação sobre a utilização, por enquanto, de Darlan, Jean-Pierre, também o Fernando Henrique, outros jogadores de meio campo que não vêm sendo utilizados, e até o Léo Chu, que não foi nem convocado para a partida de hoje. Ô Gabriel, boa noite. Acho interessante a tua pergunta. É um tema recorrente que eu tenho ouvido desde que cheguei aqui, nesse pouco tempo que eu estou aqui. E você citou alguns atletas que nesses últimos jogos não atuaram ou atuaram menos. Em contrapartida, eu tenho visto, primeiro, um grupo recheado com muitos jogadores jovens e que tem uma mescla com jogadores experientes também, de muita qualidade, de muita vivência, e acho que essa junção, ela forma, na verdade, o grupo do Grêmio. A gente tem visto tanto falar, os jovens ou os mais experientes. Nós temos aqui dentro um grupo, nós temos um grupo de trabalho, temos um clube inteiro voltado para remando na mesma direção, temos um grupo de atletas, que é claro, dentro desse grupo tem jovens e tem experientes, como tem que ser. Só essa mescla vai dar um equilíbrio de trabalho para que a gente possa ter uma equipe de qualidade dentro de campo.
Entre atletas formados no clube ou advindos da transição, o jogo passado nós iniciamos com 5 atletas, praticamente meio time, oriundo das categorias de base ou da transição. Esse jogo também utilizamos 4 jogadores, se não me engano, de entrada, e mais alguns jogadores também vindos da transição, principalmente, no segundo tempo. Então eu estou vendo essa mescla. Claro que tem uma ansiedade por saber que o clube vem trabalhando com bons jogadores, com jovens talentosos, que esses jogadores aos pouquinhos vão tendo oportunidade, e às vezes gera uma ansiedade para a gente ver esses atletas em campo. Agora, eu te digo com certeza disso, do tempo que eu tenho no futebol, que você não tem como lançar todos os atletas ao mesmo tempo e aproveitar todos os atletas com uma característica só ao mesmo tempo. Essa mescla é o que vai dar a liga e é o que vai fazer o trabalho dar certo. E eu vejo que o Thiago tem utilizado sim esses jovens. Eu, às vezes não entendo muito por que essa polêmica. Como eu te falei, esses últimos 2 jogos, metade do time eram jogadores muito jovens. E a gente tem um grupo recheado de atletas muito jovens. Então, aos pouquinhos, cada jogador vai tendo a sua oportunidade no seu tempo e temos gente experiente dentro da casa para analisar o momento de utilizar cada um. Agradeço pela conversa e boa noite a todos.